Será que existe a lista perfeita de questões? Então, isso é uma dúvida que quem estuda para Enem, vestibulares e concursos públicos sempre tem, né? O que a gente sabe, e é fato, e é inquestionável, é que resolução de questões, né, trabalhar com exercício e prática é fundamental para quem quer se dar bem nessas três coisas, né? Para Enem, vestibular ou concurso público, você tem que lidar com questões, né, com exercícios, como se eles fossem recursos de trabalho. Agora a questão exercício, né? Você tem à vontade, questões você tem à vontade hoje com a ajuda da internet, com as plataformas e materiais que você tem por aí. Eu tenho certeza que o que não falta são questões. A grande coisa é como lidar com elas e de que forma seria possível conceber uma lista perfeita. Estou aqui para te falar que existe, tá? Existe uma forma, digamos, melhor. Não vou dizer perfeita, porque, né? Mas existe uma forma melhor de trabalhar com as questões que você tem para fazer mão, né? Para usar esse recurso. Então, se você quiser fazer uma lista perfeita de questões, existem algumas coisas que você pode considerar na composição dessa lista. E esse papo que eu estou tendo aqui, né, é uma orientação para você estudante, para você poder utilizar o seu recurso das questões da melhor forma possível, mas também interessante para você, professor, conceber as suas próprias listas para os seus alunos, para treiná-los para alguma coisa. Tá bom? Então, para esse papo, né, que ele é um pouco mais complexo, eu vou abrir aqui o meu quadro para a gente calibrar algumas coisas e eu vou te passar aqui alguns pormenores para você entender como fazer essa lista. E aí eu vou te dar aqui toda uma espécie de princípios básicos, certo? Para na sequência eu te mostrar como fazer isso na prática para você estudante, para você meio que utilizar os seus livros para gerar essa lista perfeita. Então, se você tiver livros, apostilas, xerox, plataforma, qualquer coisa, tá? Eu vou te mostrar aqui como gerar isso na tua prática, na tua realidade. Então vamos lá, deixa eu rabiscar aqui algumas coisas com vocês. Olha só. Primeiro, quando a gente fala então da suposta lista perfeita, né? O que ela considera para ser uma lista perfeita? A gente vai usar aqui algumas abordagens que a neurociência traz para a gente. A primeira coisa que você tem que saber é que na lista perfeita, né, numa lista legal de questões ali para você trabalhar, você tem que considerar a prática distribuída. E aí eu coloquei aqui para você sempre o jeito certo e o jeito errado, tá? Então imagina que aqui de negrito à esquerda sempre é o jeito certo de fazer e aqui à direita é sempre o jeito errado de fazer. Ou o jeito menos proveitoso, tá? Então assim, o que é a prática distribuída? Vamos imaginar que eu tenho lá 4 capítulos que eu estudei e que nesses 4 capítulos, cada um deles tem mais ou menos umas 20 questões. Então eu tenho lá 20 questões por capítulo, totalizando 80, tá? E aí qual é o jeito errado? Digamos que você acabou de estudar um assunto e você vai fazer as questões do seu material. O jeito errado é fazer a prática acumulada, é você fazer tudo de uma única vez. Então, se eu tenho 20 questões para gastar, eu vou lá e faço as 20 de uma vez. Isso é prática acumulada. Depois você fica sem recurso e, no fim das contas, você viu tudo de uma só vez. Para a neurociência, isso não é interessante. Por quê? Porque a gente entende, né, que, do ponto de vista da aprendizagem, a gente fazer prática distribuída faz mais sentido. Por quê? Porque a prática distribuída quer dizer o quê? Que se eu tenho 20 questões, o que eu vou fazer com essas 20 questões? Como é que eu vou usar esse recurso? Eu vou fazer, sei lá, umas 10 questões hoje, certo? E aí depois eu faço, depois de um tempo, eu vou distribuindo essas questões ao longo do tempo, sei lá, daqui a alguns dias eu faço mais umas 3, dali uma semana eu faço mais umas 3, dali uns dias eu faço, quem sabe, mais umas 4. Então, dessa forma, o que eu fiz? Eu fiz as 20 questões, só que eu distribuí isso ao longo do tempo. Então, a prática distribuída tem a ver com o tempo. Então, a tua lista perfeita ela vai partir desse princípio, de que você não vai fazer todas as questões que você tem à disposição de uma só vez. Você vai fazer uma parcela delas hoje, uma parcela delas depois, e depois, e depois. Porque dessa forma, você mantém teu cérebro trabalhando um conteúdo no longo prazo, resgatando e revisando o conteúdo. Então, você está praticando, revisando, resgatando e aprofundando. E tudo isso em pequenas doses, do jeitinho que o teu cérebro gosta, tá bom? Então, primeira consideração é essa. Segunda consideração é o que a gente vai chamar de prática intercalada. Com certeza você não tem só uma matéria para estudar, você não tem só uma única disciplina. Então, quando você faz uma lista, né, o jeito certo de fazer é intercalando
as disciplinas que você tem, certo? Ou, de repente, dentro da disciplina, intercalando os conteúdos que você vai estudar. Então, o que é a prática intercalada? Ela é o contrário da prática linear. Vamos entender isso com um rabisco aqui, ó. Deixa eu trazer para cá. Então, digamos que eu estou estudando, sei lá, biologia. Vou sempre usar aqui a minha disciplina, certo? E digamos que em biologia eu tenho lá o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 para fazer uma lista. Normalmente, vamos pensar assim, digamos que a pessoa tem ali 10 questões para fazer de cada, certo? Aí a pessoa faz o quê? Ela faz 10 questões de todo o capítulo 1, aí beleza. Aí vai lá e faz as 10 questões do capítulo 2, aí ok, fechei o capítulo 2. Aí vai lá e trabalha 10 questões do capítulo 3, aí fechei. Não está errado, mas tem um jeito melhor de fazer isso, né? A prática intercalada, ela trabalha para misturar conteúdos e forçar teu cérebro a ter um trabalho mais ativo e gerar conexões. Então, o jeito certo é o seguinte, se eu tenho esse monte de material para fazer, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, por exemplo, uma questão número 1, por exemplo, do capítulo 1, aí a minha questão número 2, ela pode vir ali do capítulo 3, aí a minha questão número 3 pode ser do capítulo 2, e assim por diante. Aí, de repente, a questão número 4, ela vem do capítulo número 2, a questão número 5, ela pode vir ali do capítulo número 1, e assim vai indo. O que eu estou fazendo? Eu estou misturando, eu estou intercalando. Então, digamos que aqui eu estou estudando, sei lá, estou estudando aqui fotossíntese, estou estudando aqui bioquímica e estou estudando aqui ecologia. Não faz muito sentido essa distribuição, mas digamos que fosse assim. Então eu vou fazer uma questão sobre fotossíntese, aí na sequência eu vou pegar uma questão de ecologia, aí na sequência eu vou pegar 2 questões de bioquímica para depois fazer mais uma de fotossíntese. Ou seja, eu estou misturando, eu estou intercalando as coisas. E você pode fazer isso também com mais disciplinas, né? Você pode fazer uma lista por área, por exemplo, uma lista de natureza para o Enem. Então eu faço lá uma questão de física, depois uma de química, uma de biologia, e aí a gente vai fazendo o teu cérebro fazer força. Isso gera o esforço ativo, né? Que transforma, no caso, o teu estudo num estudo mais ativo. E aí você faz força. Se você faz força, você desenvolve, tá? Então, a prática intercalada é essa. É você intercalar conteúdos ou disciplinas numa mesma lista para forçar teu cérebro a trabalhar, certo? Então, isso aqui tem a ver com uma mistura, digamos assim, intercalada de ou conteúdos ou de disciplinas. Outro ponto é o filtro, né? Você tem que ter o quê? Bancas filtradas. Então, quando você estuda, por exemplo, para Enem, obviamente você tem que resolver questões de Enem. Mas também pode e deve resolver questões de outras bancas, como a FUVEST ou do vestibular da URGS, para misturar por ali também. Agora, você também não pode pegar bancas distantes demais, alguma coisa assim que seja muito longe da sua banca, porque às vezes você não está aproveitando aquele tempo. Então, se eu estudo para Enem, eu não vou ficar fazendo questão de verdadeiro ou falso da Sebrasp, por exemplo, tá? Da CESP. Então, eu vou fazer o que ali? Eu vou fazer um filtro. Então, nas minhas questões, né, se eu estou lá trabalhando numa banca específica, eu vou ficar aqui nessas questões fazendo o quê? Questões de Enem. Aí, de repente, essa aqui pode ser uma da FUVEST. Essa aqui pode ser da Federal, do Rio Grande do Sul e por aí vai. Então, você pode usar bancas que te ajudem e que colaborem com o seu processo, tá? Que te ajudem não só a se preparar, mas que também ajudem a trabalhar o conteúdo, tá? Às vezes a gente fica bitolado querendo só usar a nossa própria banca, né? Por exemplo, vou estudar para o Enem, então vou fazer todas as questões do mundo do Enem. Claro que você ganha com isso alguma coisa, mas às vezes você perde em trabalhar outros pontos de vista daquele conteúdo, tá? Então uma lista, ela tem o propósito de preparar você para a prova, sim, mas ela também tem a proposta de trabalhar o conteúdo como um todo. Então você pode sim usar outras bancas, desde que sejam bancas que colaborem, tá? Então você vai fazer esse filtro, beleza? Então é melhor fazer um filtro de bancas legais do que simplesmente usar uma banca única e ficar bitolado só naquela. Outro ponto é a quantidade relativa. Isso aqui também é importante. Quantidade relativa versus quantidade fixa. Qual que é o jeito errado? O jeito errado é isso aqui, você pensar assim, ó. Eu tenho 10 questões para fazer de tudo, ou então eu vou fazer 20 questões de cada capítulo, ou de cada coisa.
Não é bem assim. A gente fala de quantidade relativa porque, digamos que fotossíntese, bioquímica e ecologia, né? Digamos que eles teriam ali diferenças, no caso, vamos pensar em Enem, eles teriam diferenças ou contribuições diferentes em termos de relevância para a minha prova. Então, eu sei, por exemplo, que ecologia é um conteúdo 5 estrelas. Ele sempre é importante, ele sempre vai cair, é sempre bom eu saber tudo que eu puder disso aqui. Então, aqui, eu vou pesar a mão e vou fazer mais questões. Então, na minha lista, se ela tiver 30 questões, ela vai ter ali talvez uma quantidade bem maior de questões de ecologia. Por outro lado, a fotossíntese, digamos, eu vou colocar aqui como um conteúdo 3 estrelas e bioquímica como um conteúdo 1 estrela, digamos, certo? O que significa isso? Que a quantidade de questões da minha lista é relativa a isso, certo? Não tem por que eu gastar um tempão fazendo questões de bioquímica se esse conteúdo, na minha situação, no meu cenário, ele é menos relevante ou menos recorrente, ou se isso nem vai cair na prova, né? Então, lembra, a gente está falando de estudo preparatório, né? Então, eu tenho que olhar para aquele conteúdo que tem uma recorrência maior também, aquele conteúdo que é mais valioso. Você não vai ignorar a bioquímica, mas você vai pesar menos a mão ali, certo? Então, esse é um ponto importante também. E, por fim, eu deixei aqui uma ressalva, tá? Que é a lista com dificuldade calibrada. O que é isso? Isso significa o quê? Que as primeiras questões, elas são fáceis, certo? Então, você vai começando pelas questões fáceis, simples, que vão direto a um ponto mais básico. E aí, na medida em que você vai avançando na lista, essas questões vão ficando mais complexas. Ou seja, as primeiras questões são fáceis, as questões do meio são medianas e as questões do final são mais complexas e difíceis. Aí eu fiz uma ressalva aqui que é a seguinte. Isso passa por uma questão de recursos, né? Dinheiro às vezes. Porque para você ter acesso a listas assim, você precisa de repente de um cursinho, de um professor, de alguém que vai construir isso para você, né? Alguns livros e materiais já vêm assim, né? Eu sou professor, por exemplo, no poliedro, e existem materiais do poliedro que já vêm calibrados desse jeito. Só que isso tem um custo, né? Então isso aqui é o tipo de coisa que você vai fazer, né? Que você vai poder botar na tua lista perfeita, se der. Tá? Se você não puder, se você não tiver como criar isso, se você não tiver, de repente, competência didático-pedagógica para isso, não tem problema. Você pode, claro, né, procurar por listas assim, elas existem por aí na internet, né, com essa calibração de dificuldade, com essa gradualidade da dificuldade, mas nem sempre isso é tão acessível assim. Tá? Então, assim, vamos botar essa aqui, né, eu botei essa ressalva dos recursos e vamos considerar assim, se puder calibrar a dificuldade, beleza. Se não puder, você também não vai ter prejuízos por conta disso não, tá? Então, beleza. Temos aqui, então, os critérios para uma lista perfeita. Ela tem que ser o quê, então? Distribuída, né? Ou seja, você tem que fazer listas ou tem que ter acesso a questões no longo prazo, tá? De não gastar todas as questões de uma só vez. Porque isso não te ajuda, né? Digamos que eu tenho lá um conteúdo e eu tenho 50 questões para fazer. Não te ajuda, não é bom fazer 50 questões de uma vez. Você vai distribuindo elas ao longo do tempo. Intercalar quer dizer que você vai misturar ou conteúdos ou disciplinas para forçar teu cérebro a conectar coisas. Você tem ali o filtro, né? Você vai escolher bancas específicas que vão te ajudar. Quantidade, né? Quantidade você vai pesar mais a mão, dependendo daquele conteúdo, quando ele é mais valioso. Beleza? E se puder, você vai calibrar a dificuldade, começando com fáceis, terminando com difíceis. E aí, vamos lá. No geral, então, como é que as pessoas tratam isso quando pegam, né, uma lista de questões que geralmente tem no final de um capítulo, né? Se você pega lá um livro de biologia para estudar para o Enem, aí no final de cada capítulo tem lista de exercícios, certo? Eles geralmente vêm assim, né? Você tem lá, então, a teoria toda, e aí, de repente, você tem lá algumas páginas do teu livro, ou você tem listas impressas que o professor entrega, ou que você pegou na internet, e aí você tem lá o capítulo 1 com todas as suas questões. Aí você vai lá e faz essa questão, aí você faz essa, aí faz essa e essa. Se eu fizer desse jeito, eu estou fazendo uma resolução linear, eu não estou intercalando, né? Aí eu vou lá no capítulo 2, aí eu vou lá, faço as questões do capítulo 2 e tarará. Então, se eu fizer assim, digamos que é o jeito, vamos chamar de jeito errado. Pensando que, na verdade, ele é o jeito talvez menos eficiente, tá? Menos eficaz, na verdade. Então, eu fui lá e fiz as minhas questões do formato linear. Não é assim, tá? Quando você pega teu livro, o que você vai fazer?
Você vai fazer um chamado de lista ABCD, né? Você vai fazer uma lista, se você puder criar essa lista, se você puder usar um filtro, se você puder usar uma plataforma, você poderia fazer assim. A lista perfeita é assim, ó. Você vai considerar o seguinte, eu vou estudar então biologia, por exemplo, e aí eu vou fazer uma lista dos capítulos 1, 2, 3 e 4. Então, qual seria o jeito certo de fazer essa lista? É você intercalar. É você fazer, por exemplo, uma questão do capítulo 3, aí na sequência uma do capítulo 1 e assim por diante. Então, essa seria uma lista perfeita. Ela está intercalada, né, misturando conteúdos de capítulos diversos, me fazendo conectar e pensar coisas diferentes. E ela tem ali uma quantidade, nesse caso aqui, de 12 questões. Digamos que eu tivesse no total aí 80 questões para fazer. Eu posso fazer umas 20 questões hoje, mais umas 10 semana que vem, mais umas tantas assim, para ficar mantendo esse contato com esse conteúdo de forma distribuída, certo? Então, essa seria a lista perfeita, né? Onde eu tenho os conteúdos distribuídos ao longo do tempo, eu tenho as questões intercaladas, intercalando o conteúdo, eu tenho, de repente, uma graduação na dificuldade, né? Ou seja, essa aqui é mais fácil, essa aqui já é mais difícil, e eu tenho também bancas específicas filtradas de acordo com a minha necessidade, e eu tenho, de repente, uma quantidade de questões onde eu pesei mais a mão naquilo que é mais valioso. Agora, a questão é, como é que eu faço isso na prática? Como é que eu gero uma lista perfeita na prática? É muito simples, ó. Eu vou partir do pressuposto, né, do princípio aqui, que você tem acesso a algum recurso, algum livro, alguma coisa, alguma apostila que traga exercícios. Tá? Estou usando aqui, por exemplo, peguei aqui printei aqui uma foto do sumário de um livro do poliedro ali no setor de biologia, certo? Então, digamos que aqui ó, eu tenho lá as aulas. Né? Eu tenho a aula 1 de estrutura celular e digamos que aqui eu tenho, nessa daqui eu tenho, sei lá, 20 questões. Aí lá na aula 2 eu tenho, digamos, 18 questões. Aqui eu tenho talvez mais umas 15 questões. Aqui eu tenho mais umas 25 questões. E aqui eu tenho talvez umas 20 questões. Digamos que fosse assim. Como é que eu faria a minha lista perfeita? Eu preciso ter algum trabalho? Não. Você vai simplesmente pegar teu livro, vai abrir teu livro, e aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma questão. Digamos que eu vou estudar tudo isso aqui, certo? Já tive aula dos 5 capítulos e vou fazer uma lista perfeita dos 5 capítulos. Eu vou basicamente fazer uma questão de estrutura celular, aí eu vou lá e passo as páginas do meu livro e vou lá nos exercícios da aula 2. Aí eu vou lá e faço uma questão da aula 2. Aí eu pego o meu livro, passo lá as páginas e vou lá e faço uma questão da atividade 3, do capítulo 3. Aí passo o meu livro de novo e faço uma questão do 4 e passo meu livro de novo e faço uma questão do capítulo 5. Aí terminei, fiz uma questão de cada capítulo. O que eu estou fazendo? Intercalando, beleza. Aí agora, o que eu faço? Volto lá no capítulo 1 e faço mais uma questão. Vou no capítulo 2 e faço outra. E vou fazendo isso, certo? Eu faço agora, então, a segunda questão de cada capítulo, intercalando um com o outro. Aí vou lá e faço a terceira questão de cada capítulo, intercalando um com o outro. E assim vou indo até gastar todo o meu tempo, não gastando todas as minhas questões. Então, digamos que aqui como meta, eu estabeleci que eu vou passar 1 hora fazendo isso para fazer uma revisão completa de biologia das aulas que eu tive nessa semana ou nesse mês. Então, digamos que isso aqui é uma revisão de mês e eu estou fazendo uma lista perfeita para revisar todo o conteúdo de biologia que eu tive naquele mês. Então, eu vou lá e faço isso, certo? Se por acaso eu só tive aula até o capítulo 3, eu vou ficar trabalhando desse jeito até o capítulo 3. Então, a minha intercalação vai ser menor. E digamos que eu gastei ali, eu estabeleci como meta que eu vou passar 1 hora fazendo isso, certo? Qual é o objetivo disso? Não é fazer todas as questões. O meu objetivo não era fazer as 20 questões do capítulo 1 e as 18 questões do capítulo 2 e as 15 questões do capítulo 3. O meu objetivo era basicamente fazer o que desse nesse tempo de questões do capítulo 1, 2 e 3, intercalando eles. Com certeza, eu não vou fazer todas, então vai sobrar. O que eu faço? Semana que vem, quando eu já tiver visto, né, conteúdos do capítulo 4 e 5, eu continuo fazendo isso, só que agora intercalando com questões do capítulo 4 e 5. E daqui a um tempo, quando eu estiver avançando e avançando e avançando, vai chegar o dia que eu terei feito todas as 20 questões do capítulo 1. Aí eu deixo de fazer, até porque eu já intercalei e distribuí tempo suficiente para considerar e deduzir que aquele conteúdo já está sob domínio, certo?
Aí vai chegar um tempo que eu terei feito todas as 18 questões do 2. Enquanto isso, eu já estou lá no capítulo 10, fazendo mais algumas. E chegará um dia que eu terei feito todas as 15 questões, e aí, quem sabe, eu já estarei lá no capítulo 11 ou 12. Entende? Então, eu vou caminhando para frente, deixando essas questões para trás e resgatando elas de pouco em pouco. Isso é prática distribuída. E toda vez que eu vou, né, trabalhando essas questões, eu vou intercalando elas para sempre fazer meu cérebro trabalhar e trabalhar e trabalhar. Toda vez que eu fizer isso também, digamos que seja dentro de um tempo ou uma métrica de, quando eu bater 20 questões naquele dia eu paro, fazendo isso também você tem que trabalhar, né, claro, com a questão do teu rendimento, né? Você pode fazer, por exemplo, se você quiser, essas questões, você faz uma rodada inteira. Então, fiz uma rodada de questões aqui do capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, o que eu faço antes de partir para a segunda questão? Eu corrijo todas elas. Verifico se eu acertei, se eu errei. Se eu errei, eu vou lá, reforço aquele estudo, tará. Beleza, tirei minhas dúvidas. Agora eu vou para a segunda rodada, faço uma questão de cada capítulo. O que eu faço agora? Corrijo. E assim vai indo também. Então, você pode fazer sempre esse trabalho, né, de fazer e corrigir, além de também fazer todo um trabalho de quê? De gerar estatísticas. Então, eu posso fazer ali uma anotação no final e dizer assim, eu fiz tantas questões desse capítulo e acertei tantas. Então, você pode gerar uma estatística e, no fim das contas, colocar lá que você fez 70% aqui, que você acertou 67% aqui, que você fez 52% ali, que você fez 81% aqui, e assim vai. Então, tudo isso te ajuda a trabalhar conteúdo, a gerenciar resultados, a perceber métricas e ter um rendimento aumentado, certo? E perceba que você pode fazer isso com o livro que você tiver em mãos, sem necessariamente precisar comprar recursos, plataformas ou qualquer outra coisa. Claro que se você puder, melhor ainda, porque você vai ter tudo isso prontinho na tua mão. Agora, se você tem acesso somente a livros, apostilas, que já vem ali com exercícios prontos no final de cada capítulo, você pode simular a lista perfeita desse jeito, tá bom? E aí, fazendo isso, o que você acabou de ganhar? Deixa eu até aparecer aqui. Fazendo isso, o que você acabou de ganhar? Você acabou de ganhar ali, né, um momento em que você consegue, certo? Fazer uso melhor do recurso questões dentro da sua realidade, seja para Enem, vestibular ou concurso. E dessa forma, o teu cérebro ele vai fervilhar trabalhando. E é isso que vai fazer você aprender, certo? Lembra que estudo ativo exige pensamento, exige esforço. Se você estiver estudando e está confortável demais, sei não, tá? Então, você tem que fazer esse trabalhinho aí para penar um pouquinho. Bom, é que nem academia. No pain, no gain. Ok? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver algum comentário sobre essa questão toda da lista perfeita, ou se você consegue imaginar outras formas de melhorar esse processo, deixa aí também um comentário que é muito bem-vindo, tá bom? A gente se vê numa próxima aula.